Um bom dia abençoado a todos, né? É, Resolvi fazer o segundo vídeo, né? Porque o meu filho, né, de 9 anos, ele falou assim pra mim: Nossa, pai, você tem que gravar novos vídeos, né? Já tem 6 inscritos no seu canal. E às vezes a gente faz uma coisa, às vezes por uma brincadeira, né? E até mesmo às vezes como um desabafo, né? E eu confesso assim que no dia que eu fiz o vídeo foi um dia que eu tava bem triste mesmo assim, né? E o fato de 300 pessoas terem visualizado, isso me deixou bem mais aliviado e contente também, né? Porque a vida da gente ela realmente ela é passageira, né? E eu, e eu costumo dizer assim que a minha vida ela é um fato real, assim, né? E, e aí quando meu filho falou, grava outro vídeo, eu falei, filho, não é assim, né? A gente pode estar gravando um vídeo quando se sente inspirado para fazer aquilo, né? Não é simplesmente ir lá e fazer. Eu gosto muito de contar coisas assim que realmente assim foi vivida, né? Não é uma história, não é uma história de quadrinhos, né? E, e hoje eu me inspirei em contar uma história que eu cresci ouvindo, né? Eu cresci ouvindo essa história, né? E, e pode ser que seja um aprendizado para mim mesmo, né? Eu tava lembrando aqui que quando eu tinha de 9 para 10 anos, eu tinha um amigo de infância que ele se chama Osvaldo, né? Inclusive, eu tenho a foto original da segunda série, né? Na qual ele aparece na foto e tudo. E o que acontece? No final do ano, né? Eu que ia muito bem nas matérias e tal, na época tirava sempre B e C, nunca tirava nota vermelha. No final do ano eu não me saí muito bem em língua portuguesa e tudo, e aí eu acabei ficando em recuperação. E ele que sempre tirou C durante o ano todo, foi e passou direto, né? E E aí ele pegou e meio que te caçoou de mim, né? Eu não me lembro exatamente o que ele falou, que foi o suficiente para mim simplesmente terminar com a amizade, né? A gente tinha entre 9 para 10 anos e hoje eu tô com 44 anos. Com 44 anos e esses dias, né? Eu tava no Shopping União, que eu trabalho no Shopping União, né? Há 3 anos já. E ele passou com a esposa e com o filho, né? E eu percebi assim que tanto ele quanto eu a gente manteve o orgulho, sabe? Fizemos de uma forma assim que como se nunca tivéssemos se visto, né? E ele passou com a esposa, com o filhinho, né? E hoje além de ser bem maduro, né? Eu também tenho família também, né? E na hora assim que eu observei a reação dele assim, eu pensei comigo, realmente
é melhor ficar como tá. Essa ex-amizade aí, né? Porém me veio uma lembrança na cabeça. Inclusive eu achei até interessante eu contar. É, quando meu pai, quando a minha avó faleceu, né? E eu me lembro que quando meu pai contava as histórias, ele era ausente de pai, né? E a minha avó, ela praticamente criou ele e os irmãos como pai e mãe, né? E por ele ser muito esforçado, por ele ser muito trabalhador, a minha avó, sempre a mãe, ela ama todos iguais, mas sempre tem um filho que se destaca mais, né? E, e o que que acontece? A minha avó, ela não é que ela puxava o saco do meu pai, ela reconhecia o esforço do meu pai. Só que quando ela veio a faltar, e lá no Paraná não tem essa facilidade de condução, então assim, para uma pessoa aí de uma vila a outra, é mais de 1 hora andando a pé e coisa e tal. Meu pai pegou e se locomoveu de uma vila para outra para informar para esse irmão dele, que a mãe tinha falecido, né? E aí, depois de mais de 1 hora, praticamente correndo, né? Até se aproximar próximo da onde o irmão dele estava, ele que estava já muito suado e tal, porque estava calor e ele se excedeu, se esforçou muito. Ele se deparou com esse irmão dele, né, que seria meu tio, que era o João. E ele falou assim para ele assim: olha, João, eu vim avisar que a nossa mãe veio a faltar. E ele conta, e eu cresci ouvindo ele contar essa história, que o irmão dele simplesmente olhou para ele e falou: olha, ela não puxava seu saco? Então faz um bom proveito dela. E simplesmente deu as costas e saiu, entrou aonde ele estava. Só que antes do meu pai ir embora, meu pai insistiu e falou para ele, falou: olha, João, ela era nossa mãe, ela fez de tudo por nós. Mas diante dessa sua frase irônica, eu vou fazer aqui um desabafo para você. Ó, enquanto tiver chão nesse mundo, eu não dirijo a palavra para você, e muito menos você dirige a palavra para mim. E aí meus pais vieram, né, para São Paulo, né? E eu não era nem nascido. E o que que aconteceu? Eu cresci ouvindo essa história. Só que assim, alguns amigos meus quiseram se inspirar nessa história, numa briga de família e tal, e chegaram a usar até essa frase. Só que eles não sabem do final da história. E eu vou contar o final da história para vocês, que é emocionante. 30 anos se passaram. 3 décadas se passaram. Eu tinha saído de manhã, né? Eu tava com 17 anos e eu tava na melhor fase da minha juventude, assim. Já tava indo para bailes, né? Já tava começando a namorar, isso e aquilo. Quando eu chego na minha casa, eu vi um monte de caixas, tudo encaixada e tal. Aí eu falei: mãe, o que tá acontecendo? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Seu pai virou a cabeça de uma hora para outra, praticamente já vendeu aí a casa, né? E a gente estamos indo embora hoje. Para Santo Antônio da Platina. Eu só conhecia a cidade por nome. Foi tudo muito rápido mesmo.
E aí meu pai arrumou um carreto, né? Porque a gente não levou muita coisa, não levou móveis, então ficou bem fácil assim para se locomover, né? E aí a gente foi de carreto até a Barra Funda, né? Pegamos aquele ônibus que é pela empresa Princesa do Norte, né? Que ele tem um bagageiro enorme, que cabe um monte de coisa e tal. Depois de 6 horas de viagem, a gente chega em Santo Antônio da Platina. Nossa, eu fiquei arrasado, porque eu estava numa fase brilhante da minha vida, né? E eu achava que era brilhante com 17 anos, né? E me deparei numa cidade que era totalmente diferente daqui de São Paulo, né? Nem as rádios pegavam direito, era só local e tal. Só que nesse meio tempo ocorreu uma coisa que às vezes você vê a pessoa e não sabe como que tá dentro do coração dela. Eu acho que depois dessas 3 décadas, depois desse desentendimento do meu pai com o irmão, ele deveria estar muito magoado com a situação e ele tentou reverter. Só que o meu pai, ele resolveu ir radicalmente embora para a cidade dele, porque ele já estava com um problema sério no coração. Inclusive, após a mudança para lá, para Santo Antônio da Platina, ele tinha uma consulta aqui em São Paulo, né? No Instituto do Coração, né? Para tentar fazer um tratamento, para tentar chegar até mesmo a uma cirurgia, né? Só que nesse meio tempo, ele chegou e encontrou uma irmã que já não via há 20 anos e se abraçaram ali. E eu me lembro do meu pai falando assim para ela: olha, eu vim para ficar, né? Dessa vez eu vim para ficar e tal. E lá, como não tinha telefone e tal, era por rádio. Você ligava na rádio local, né? Informava o seu recado e em tempo real a rádio ela transmitia o seu recado para a cidade. Inclusive eu cansei de ouvir esse recado para o meu tio João, né? Informando assim: ô seu João, o seu irmão Dorival, que morava em São Paulo, veio morar em Santo Antônio da Platina e gostaria muito de te reencontrar. E meu tio não aparecia. Eu acabei não o conhecendo pessoalmente. E só que em seguida o meu pai foi informado que esse meu tio havia virado padre. Havia virado padre e o que acontece? Se passaram 30 dias, né? Depois se passaram mais 30. O meu pai foi piorando, onde ele teve um derrame cerebral, né? E aí ele ficou internado alguns dias, com uma semana depois ele faleceu. O que eu entendi com isso? Eu entendi com isso que às vezes você pode fazer alguma coisa agora e se você não aproveitar a oportunidade para fazê-la, vai chegar um momento que você não vai conseguir. E foi se baseando nessa história que eu vou tentar um reencontro com esse meu amigo. E eu acredito que já tem mais de 30 anos que isso ocorreu, né? Na escola do La Torre, na época eu estudava, né? E eu vou tentar se dar uma demonstração de humildade e pedir perdão para esse meu amigo, sabe? Eu entrei em contato com uma irmã dele, né? E por mais que eu seja orgulhoso, né? Eu vou tentar quebrar esse tabu 30 anos depois e tentar em vida pedir perdão para ele. Nem que nós não continuemos amigos, né?
após a maturidade, né? Mas é interessante para mim. Tá bom? Que Deus abençoe, né? Que todos tenham um domingo abençoado, né? Fiquem com Deus.